Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês. Faz um tempão que eu não apareço por aqui, né? Mas dessa vez eu vim aqui falar um pouquinho com vocês, né? E colocar um pouquinho para vocês aqui. Eu estou pensando nos meus sentimentos, né? Lembrando o seguinte, eu sou a Lucimara Mota, professora, amo muito, sabe, falar um pouquinho das experiências da vida, conversar um pouco sobre esse mundão aí, ó, que nos afeta, tanta coisas que tem nos afetado, né, no nosso dia a dia, né. Amo também viajar, nossa, como eu amo e conhecer lugares diferentes, sabe? Amo conhecer lugares diferentes. Por mim, se eu pudesse, eu teria uma profissão de sair, de viajar. Essa seria a minha profissão. Viajar e registrar no meu aqui canal tudo aquilo que eu vejo, que o mundo tem a nos oferecer, de coisas boas, né? Não é registrar coisas que não são bacanas, né? Então, hoje eu estava pensando em algo tão interessante, de que às vezes a gente passa por momentos que parece assim que não são momentos fáceis, né? São momentos difíceis para a vida da gente, mas todo mundo passa por momentos difíceis. Todo mundo passa por momentos que não gostaria de estar passando, né? Como, por exemplo, desemprego, doenças, tristeza, né? Angústia. Tudo isso, a humanidade, depois da Covid, ficou mais assim, acentuada nas pessoas, né? Essas coisas, né? Só que a gente tem muita coisa para que a gente possa pensar, que a gente possa entender esses processos que a gente passa e também colocar nos nossos corações que não são momentos eternos, são momentos que vão passar, não são para sempre, para a vida inteira que você vai estar nesse processo, né? E outra coisa, eu me lembrei que ontem foi um culto muito gostoso, muito maravilhoso na minha igreja, né? E lá eles estavam falando sobre a multiplicação do vinho, né? A multiplicação do azeite, né? E estava falando sobre uma mulher que ela tinha perdido o seu esposo e daí os credores chegaram e como ela não tinha condições de pagar essas dívidas, né? Ela pegou e ela tinha que dar os filhos dela como escravo para os credores, né? E falando o seguinte, que ela chegou até o sacerdote, né? Ela falando para o sacerdote, chegou até o sacerdote e ela falou: olha, sacerdote, o meu esposo, ele era fiel a Deus, mas agora os credores, eles estão querendo levar meus filhos como escravo, porque eu não tenho como pagar esse valor. E daí o sacerdote falou para ela assim: o que você tem? Ela falou assim: olha, eu tenho um pouquinho, eu não tenho nada. Ele falou: você não tem vasilhas na sua casa? Aí ela falou assim: não, tenho pouco. Aí ele falou para ela assim: arruma muitas vasilhas, muitas, e pega o seu pote de azeite e desce sobre essas vasilhas, para que essas vasilhas se encham de azeite. E ela pegou, falou para os filhos: vá lá nos vizinhos e pega muitos potes, muitos potes emprestados. E os filhos foram até os vizinhos
e pediram potes emprestados. E esses potes que eles emprestaram, colocaram dentro da casa, fecharam as portas. Ela começou a deitar o azeite dentro das vasilhas vazias. E de forma que ela colocava, enchia as outras vasilhas, o azeite, ele não acabava. Porque você sabe, né, gente? A gente tem, por exemplo, uma vasilha pequenininha. Você não tem como encher várias vasilhas a partir daquilo, né? Mas ao contrário dela, ela usou a fé. Assim como o sacerdote falou para ela, vá e coloque as vasilhas e encha as vasilhas do azeite, pouquinho azeite que você tem. E aí, esses azeites, eles foram multiplicados. Ela pegou, achei interessante que ela, assim que ela encheu as vasilhas de azeite, ela foi até o sacerdote e falou para o sacerdote, olha, eu enchi as vasilhas de azeite, o que eu faço agora? O sacerdote falou para ela assim, venda os azeites, paga as suas dívidas e depois viva do resto que sobrar. E aí ela vendeu os azeites, pagou as dívidas que o marido deixou, né? E daí ela viveu o resto dos azeites que tinha. E nunca mais ela passou por problema, nunca mais ela passou por dificuldades, porque ela tinha lá os azeites na botija que fazia com que ela conseguisse fazer a troca e vender, comprar mantimento, viver a vida e tudo mais. Lembrando de uma coisa, gente, escuta essas histórias bíblicas, elas são histórias essenciais para que nós possamos tirar alguma lição delas para a nossa vida no dia a dia. E eu vejo o seguinte, que às vezes tem pessoas que já deixaram de ter fé, as lutas são tão grandes na vida delas que elas não têm mais fé de que elas vão conseguir sair daquele problema que ela está passando. E nós sabemos o seguinte, que os problemas da vida não são eternos, eles não são para sempre, eles têm um determinado tempo. Cada problema que nós passamos, eles são problemas que vêm para nos ensinar algo, para fazer que nós possamos aprender alguma coisa com aquilo. E o legal que quando a gente sabe que problemas nos fazendo refletir é lição de Deus para a nossa vida, né? E isso é importante. Outra coisa, gente, a fé. Nós temos que ter fé e acreditar nas coisas que os nossos olhos eles não possam enxergar. Não está vendo agora, mas veja ele pela fé. Veja pela fé as coisas acontecendo na sua vida e saiba que tudo o que você precisar, Deus ele é poderoso para suprir as suas necessidades. Aproveita e utilize, por exemplo, um pouquinho da sua fé, assim como uma mulher, ela utilizou um pouquinho de botija, um pouquinho de azeite da botija que ela tinha e fora multiplicada. Utilize a sua fé, mesmo sendo pequenina, sabe? Utilize, acredite que coisas grandes irão acontecer na sua vida. Acredite que tem coisas boas chegando. Acredite que os problemas não são para sempre. Acredite também que seja fiel no pouco, né? A Bíblia ele fala o seguinte, para que a gente seja fiel no pouco, porque no mundo o Senhor vai nos colocar. Assim, quando você é fiel, por exemplo, se você tem pouco, mas você ajuda as pessoas necessitadas, o pouco que você tem, pode ter certeza, Deus fará multiplicar a sua botija, multiplicar os celeiros da sua casa. E outra, eu acredito muito nas bênçãos do Senhor. Essa semana eu estava meio preocupada, sabe? No domingo mesmo, preocupada com algo que eu iria
fazer, e eu falei assim, nossa, mas é tão pouco isso que eu vou levar à casa do meu Senhor, é tão pouco. E aí, o que acontece, gente? Quando eu estou na igreja, eu ouço essa mensagem falando sobre a multiplicação, falando sobre o azeite que a botija daquela viúva ela foi aumentada. Isso para mim é uma emoção tão grande de saber que através das palavras que tem na Escritura, Deus fala conosco todos os dias. Ele não nos deixa desamparado. Nunca, de forma alguma, Ele te deixa desamparado. Ele está sempre atento, olhando e vendo o quanto você está precisando e o que você está precisando. Ele trabalha todos os dias em nosso favor. Ele nunca está nos deixando desamparado. Ele está cuidando de nós todos os dias. Então, gente, essa é a palavra que eu senti no meu coração para trazer para vocês hoje e deixar registrado aqui, sabe, que momentos difíceis todos nós passamos. Mas aqueles que encontram a fé em Jesus Cristo, tenha a certeza de que momentos difíceis são para pouco tempo. Significa que tem coisas boas chegando na tua vida e você logo de felicidade